escalada da vergonha ou da absoluta falta de vergonha. Vamos ao encadeamento dos fatos. Comecemos por Bolsonaro, o cavalo de Troia do projeto militar de retomada do poder, depois de intestinos da ditadura expostos pela Comissão Nacional da Verdade. Temendo sua prisão, há dias Bolsonaro citou Trump e pediu intervenção, aspas, de fora. Mentindo, como é habitual, usou a China e bombas atômicas como espantalhos. Vejamos, ouçamos o que diz o valentão agora e o que dizia quando era o poder. Entre elas, um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora e se aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. Em construção de bombas atômicas. Falei, ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump isso aí, tá? Passei em primeira mão lá atrás. O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que resolver com o apoio de fora. Pedir intervenção de fora é crime. Crime de traição à pátria. Isso está no artigo 355 do Código Penal. A pena depende do conteúdo e da gravidade. E qual seria um conteúdo e gravidade no mundo com conflitos se espalhando? E isso quando o Brasil tem territórios controlados pelo crime organizado, inclusive dentro de suas maiores capitais. Ou não é assim? São 72 facções criminosas atuando no país, com braços de algumas destas organizações já atuando mundo afora. Isso, no médio e longo prazo, significa risco territorial evidente, riscos de um refluxo. Tais alianças do crime organizado podem servir para uma mudança de guarda, chamemos assim. Num mundo de guerra que se tornem mais quentes, bastaria trocar facções do narcotráfico por múltiplos interesses da geopolítica, ou juntá-los, as facções e os interesses geopolíticos. O mundo já viveu e vive isso em dezenas e dezenas de conflitos. O apelo covarde de Bolsonaro por intervenção dos seus aliados para salvá-lo expõe os riscos de médio e longo prazos. Sigamos. Outros fatos. Na quinta-feira, dia 6, o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Antônio Maria Patino Zors, absolveu o governador de São Paulo, o capitão do Exército, Tarcísio de Freitas. Fato. Domingo do primeiro turno da eleição municipal, depois de votar no Colégio Miguel Cervantes, o governador Tarcísio cometeu solar e grave crime eleitoral, tendo ao lado o seu candidato a prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A eleição estava em andamento ainda pela manhã. Ao vivo, para todas as mídias, o capitão afirmou: o PCC ordenou um salve em favor de Boulos. Em relação ao PCC? Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral informou não recebeu informação nem relatório a respeito. Até no antigo Carandiru ou na Papuda, em Brasília, afirmação como essa diante das câmeras seria, como foi, solar crime eleitoral. E o que dizer quando foi feita por um governador e de São Paulo? Não é preciso ser jurista para entender isso, mas Tarcísio foi absolvido. E agora, 21 de fevereiro, 16 dias antes da absolvição de Tarcísio, com o Brasil já ligado no carnaval, Pablo Marçal foi condenado por abuso de poder político. Ouçam um estrondoso silêncio a respeito e façam um exercício. Imaginem se o crime eleitoral cometido por Tarcísio tivesse sido cometido por Fernando Haddad, Boulos ou Lula. Imagine as manchetes, que no desfecho deste caso não existiram. Ou melhor, corrigindo, manchetes se limitaram a noticiar o específico fato, sem ligar nada do Lé com o CRE. A princípio presidenciável para 2026, Pablo Marçal agora está inelegível
por 8 anos. E quem condenou Pablo Marçal e o tornou inelegível? O mesmo juiz da primeira zona que absolveu Tarcísio de Freitas, Antônio Maria Patino Zors. Que Pablo Marçal cometeu crimes eleitorais durante essa eleição municipal, não há dúvida alguma. Como é óbvio que Tarcísio de Freitas cometeu crime eleitoral. E milhões de pessoas assistiram ao vivo. E com Tarcísio tendo ao lado seu candidato, o prefeito Ricardo Nunes, que nos meses da campanha trocou com Pablo Marçal gravíssimas acusações. Acusações mútuas de terem proximidade política e de negócios exatamente com o PCC. Mesmo com tudo isso, com o crime eleitoral ao vivo, 24 horas depois já era possível afirmar que Tarcísio não seria punido. Vejamos, haverá coragem para punir Tarcísio de Freitas, tornando-o inelegível? Não, não haverá, porque Tarcísio apoiou Nunes, venceu a eleição em São Paulo e é pré-candidato à presidência da República em 2026. Mas por que era possível afirmar 5 meses antes que o governador Tarcísio não seria punido e que Pablo Marçal seria punido? A histórias das nossas eleições e o encadeamento dos fatos indicavam esse caminho com absoluta certeza. Marçal teve 28,14% dos votos, 1.719.000 votos, diferença de 56.000 votos para Boulos. Se na reta final não tivesse grotescamente forjado denúncia de uso de drogas contra Boulos, Marçal, então em ascensão, tinha grandes chances de chegar ao segundo turno. Não chegou, mas das urnas saiu como fenômeno eleitoral. Em tempos de distopia, de decomposição generalizando-se, um candidato com potencial país afora na disputa pela presidência da República. Mais ainda se um partido com capilaridade nacional. Profundo conhecedor de bastidores e humores, o dono do PSD, Gilberto Kassab, já intuía em outubro passado. Pablo Marçal se tornará inelegível. A direita, a esquerda, o centro, a justiça, ninguém o quer no páreo como candidato. Uma candidatura Pablo Marçal, para começar, racharia votos na extrema-direita. O mesmo espaço do capitão Tarcísio, que mídias várias buscam vender como moderado ou equilibrado ou de centro. Extrema-direita, espaço também da pré-candidatura Caiado, o governador de Goiás, de longevo discurso hidrófobo. Em 1989, Caiado saltou da cela de chefão da União Democrática Ruralista, a UDR, para uma candidatura presidencial. Agora pré-candidato, num balão de ensaio, Caiado lança o cantor sertanejo Gustavo Lima como seu hipotético vice. Aos que enxergam o capitão Tarcísio como moderado, equilibrado, de centro, fatos. Da equipe do governador, 2 nomes são costumeiramente citados como pré-candidatos ao governo de São Paulo, se Tarcísio se decidir pela candidatura presidencial. 2 nomes, além de um que nesse cenário certamente iria querer, Gilberto Kassab, o secretário de governo e relações institucionais de Tarcísio. Os outros 2 são o SS Derrite, o secretário de Segurança do Estado, e o prefeito Ricardo Nunes. O capitão Derrite, uma isca para o eleitorado da extrema-direita e direita. Se bem que na hora do voto, tanto faz. Direita, vai todo mundo junto. Informa a revista Piauí. Quando o PM, na rota, o hoje SS Derrite foi investigado por 16 homicídios. Eu matei muito ladrão, já confessou o Derrite. Ele não disse ter prendido, ele informou ter matado. Dito isso, uma curiosidade. No seu atual circuito de poder, o governo, os colarinhos brancos, onde de vez em quando se tem notícia de um ou outro ladrão, o SS Derrite dá asas a seu ímpeto letal. Derrite já ensinou também, e publicamente, oficial da PM que em 5 anos não tenha se envolvido em pelo menos 3 homicídios é, entre aspas, uma vergonha, disse ele. Outro governadorável do capitão Tarcísio é o prefeito Ricardo Nunes. O vice de Nunes é o coronel Melo Araújo, que se tornaria prefeito de São Paulo se porventura ou desventura Ricardo Nunes se elegesse governador.
O coronel Melo Araújo foi comandante na PM, também na Rota, e também investigado por homicídios. 8 homicídios. Mas o coronel vice-prefeito de São Paulo candidamente declara: nunca contei quantos matei. Afinal, para que contar se foram 2, 8 ou 16 como os do SS Derrite? Percebam a naturalidade com que são acolhidas as matanças. São 24 homicídios pelos quais foram investigados o vice-prefeito de São Paulo e o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. E assim, sob silêncio cúmplice, são construídas candidaturas que atendam ao topo, ao dinheiro, suas vozes e porta-vozes. Afinal, como já relatado na revista Piauí, bancos, o sistema financeiro, controlam o noticiário econômico no Brasil. BTG, Itaú, XP, Empíricos, etc. são donos das mídias, onde são acessadas 79% das notícias e opiniões sobre economia e finanças do Brasil e do mundo. Fato. Levantamento publicado por Lilian Cunha no UOL informa: o mercado errou 95 das previsões e opiniões sobre economia e bolsa desde 2021. Como vemos e ouvimos diariamente, o mercado é uma entidade invisível, onipresente. Mas mesmo sendo divino, esse ente não tem poderes telepáticos. Não se comunica diretamente com os neurônios do distinto público. O faz através da imprensa, das mídias das quais é dono ou senhor. Portanto, se o mercado errou 95% das suas previsões, se pode concluir: quando reverbera, quando ecoa acriticamente o mercado, imprensa, mídias erram seus vaticínios e éditos sobre economia e finanças no Brasil e no mundo. Inescapável perceber. Estes 95% de erros nas previsões são, ao mesmo tempo, produtores, construtores, influenciadores dos ambientes econômico, político e social, com consequências no cotidiano. Não é difícil constatar. Não são erros, consciente ou inconscientemente. São tijolos na costumeira, deliberada construção política, construção do ambiente, de projetos econômicos e de poder, construção de candidaturas. Vejamos alguns entre muitos exemplos. Na eleição de 1989, Lula demonizado na capa da revista Veja. Segundo a reportagem, o risco de Lula invadir e confiscar propriedades e bens, enquanto Fernando Collor era vendido desde antes como o caçador de Marajás. Com Fernando Henrique estiveram em 94 e 98. Em 2010, José Serra angelical no Brasil pós-Lula. Em 2014, o poder de Aécio ou Aécio, o fator surpresa. João Dória, o breve, escalado para ser o anti-Lula. E, sem surpresa alguma, chegamos ao agora, aos rastros da construção de sempre. Já para os adversários, a desconstrução contínua, sutil ou amarretadas, se assim for necessário. Isso à parte os erros, tantos erros dos adversários. Adversários que apanham muito também quando acertam, nos acertos. Anos de achincalha ao Bolsa Família, programa que depois todos iriam incorporar. Avacalhação do Minha Casa Minha Vida. Ataques brutais às cotas, à PEC das domésticas, ao Mais Médicos. Lembram aquele espetáculo? Médicos sendo agredidos em aeroportos? Isso só para ficar em exemplos clássicos. Fato e foto. Só 13 dias depois de Pablo Marçal ter se tornado inelegível e 24 horas depois da absolvição do capitão Tarcísio, na capa da revista Veja, esta foto. O título é, ao mesmo tempo, uma confissão. O Plano T. O plano expõe, escancara o DNA, o BO da construção urdida e das desconstruções em marcha. A capa é a de sempre, a que revela quem é o candidato dos donos do dinheiro, o capitão do exército dos donos do poder.